Você se perde ao tentar traduzir palavra por palavra? Você fica confuso ou perde muito tempo em uma palavra só enquanto toda a frase está passando? Você já tentou traduzir, mas achou aquilo totalmente sem ordem? Ou pior, você já deixou de conversar porque você ficou tão focado em traduzir todas as palavras que você não entendeu o que estava sendo falado? Não se preocupa, tá? Isso acontece com muita gente, mas eu tô aqui para te ajudar. Então vem comigo que a gente vai resolver isso agora. Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, a professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. Bom, eu falo assim por experiência própria que eu já passei pelo que você está passando agora. Eu também achava que eu precisava traduzir todas as palavras e traduzir tudo no inglês para eu poder entender. E custou, eu perdi muitas conversas, demorou muito para eu entender que isso não é tão verdade assim. Bom, o processo de entender o que se ouve, o processo de tradução está diretamente relacionado ao listening. O seu cérebro ouve a informação e ele quer automaticamente traduzir para o idioma que você mais conhece, que é o seu idioma materno, o idioma que você está mais confortável. Mas na grande maioria das vezes, o seu cérebro leva muito tempo que talvez seja desnecessário tentando traduzir todas as palavras da frase. E isso acontece até com os níveis mais avançados. Então, ao invés de tentar traduzir tudo o que você está ouvindo, vale muito mais você se concentrar em palavras-chave. Vale muito mais a pena você tentar entender o contexto daquilo que está sendo falado. Assim você consegue acompanhar a conversa, não se perder e também consegue entender tudo o que eles estão falando. Mas não se preocupa, porque eu vou te dar aqui alguns exercícios práticos para você começar a treinar aí quando você estiver estudando sozinho e deixar de traduzir tudo, mas começar a entender o contexto e a partir do contexto que você entender, poder também montar as suas frases e continuar uma conversa em inglês. Vamos lá? O primeiro exercício, pode me deixar no canto, tá? O primeiro exercício é um exercício de listen and write, de ouvir e escrever. Lembra que eu te falei que esse processo de tradução está diretamente relacionado ao seu listening. Então eu vou te dar um passo a passo e faça esse passo a passo exatamente na ordem que eu vou te passar. Pega um papel e uma caneta aí, anota tudo e não esquece, antes de qualquer coisa, curte logo esse vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para você receber todo o conteúdo que eu estou postando aqui diariamente. E segue a gente também no Instagram. O primeiro passo aí desse exercício de Listen and Write é você ouvir 3 vezes, sem legenda e sem tradução. Fica aqui a dica, tá? Escolha um áudio que tenha a ver com o seu nível. Se você é básico, iniciante, intermediário, avançado, escolha algo que esteja no seu nível para não ficar difícil demais ou fácil demais. Vamos lá. Segundo passo, ouvir uma vez, parando e repetindo o som das palavras. Você ainda não pegou tradução, você ainda não pegou parte escrita. Você vai ouvir, pausar, repetir. Ouvir, pausar, repetir. Repita exatamente o som, mesmo que você não entenda a palavra, que a gente vai repetir o som. O terceiro passo é ouvir mais uma vez, anotando as palavras que você reconhece. Às vezes, quando a gente fala, a gente consegue perceber qual é a palavra que está sendo dita, porque a gente se ouviu falando. É estranho, é louco, mas é assim que o cérebro funciona. O quarto passo é pare e pense em qual é o contexto com base no que você anotou. Você anotou algumas palavras, então tenta imaginar do que será que eles estão falando. Eu anotei aqui bread, cheese, juice. Será que eles estão falando de café da manhã? Será que eles estão falando sobre comida? Sobre o que é? Depois disso, você vai fazer o último passo, que é ouvir mais uma vez com a legenda e comparar com o que você anotou. Você vai começar a perceber que você não precisa entender 100% para você saber o que está sendo falado ali. Entender é diferente de compreender. Quando você compreende o contexto, você consegue montar as suas próprias frases e manter uma conversa. Bem, quando eu estava aprendendo inglês, eu fazia esse exercício e ele me ajudou bastante. E eu fazia ele de 2 a 3 vezes por semana. Isso mostra que não é fazer uma vez só e de repente você vai começar a entender tudo. Isso não existe, tá?
é preciso muita prática e constância. Então escolha aí 2 a 3 dias na semana para você fazer esse exercício de compreensão do inglês, beleza? Agora eu vou passar um outro exercício, mas esse é para os níveis mais avançados. Se você não for avançado, pode tentar fazer também, é bom que você já vai estimulando aí o raciocínio completamente em inglês. O segundo exercício nós chamamos... O segundo exercício nós chamamos de Listen and Speak, ouça e fale. Mas você vai dizer, teacher, como assim? A gente está falando de entender o que eu já estou falando e... Como assim, teacher? Calma que eu vou explicar. O primeiro passo é o seguinte, ouvir 5 vezes sem legenda e tradução. Mas por que 5 vezes? Porque eu quero que você se acostume com o áudio. Às vezes você ouve uma vez e está muito difícil, mas na 5ª vez está mais fácil. E como você já está em um nível mais intermediário, avançado, não custa nada você ouvir mais vezes. O segundo passo é o seguinte, pare e pense no que você entendeu. Não é para você escrever, tá? Esse é diferente do exercício anterior. Você vai simplesmente parar e pensar. Eu ouvi tal palavra, eu ouvi falando sobre isso, eu acho que teve alguma coisa sobre isso também. Pensa, tenta lembrar aí o que foi que você ouviu. O terceiro passo é, grave uma explicação do que você ouviu. Por isso que a gente fala speak. Você não escreveu nada, você simplesmente ouviu, compreendeu, guardou a informação e repassou. É o repassar que vai provar para você se você realmente está entendendo o contexto daquilo que você ouviu. O quarto passo é o seguinte, ouça novamente e se perceber que está traduzindo tudo, volte e ouça mais uma vez. Como assim, teacher? Imagina que você colocou o áudio, certo? Você já entendeu mais ou menos o que está falando. E aí você percebeu que você está enganchando em algumas palavras. A pessoa fala a palavra e você fica, o que é essa palavra? Será que é isso? Será que é aquilo? E nisso, o áudio está correndo, está correndo. O áudio acaba e você estava lá pensando na primeira palavra. Toda vez que você sentir que isso aconteceu, você vai pausar e falar, opa, estou traduzindo demais. Volta para o começo e ouve mais uma vez. Não precisa fazer um looping infinito e fazer isso o resto da vida, tá? Mas faça em uma quantidade de vezes que você perceba que você não está mais traduzindo tanto quanto você estava no começo. E o último é, depois compare a sua gravação com a legenda. Lembra que você gravou o que você entendeu? Agora você vai ouvir mais uma vez, você vai pegar a legenda, a parte escrita, e você vai comparar. Poxa, o que eu falei foi realmente o que estava dizendo aqui. E assim, obviamente, com prática, com constância, você vai conseguir parar de traduzir tudo, entender o contexto e conseguir manter as suas conversas aí no nível avançado ou no nível iniciante, independente do seu nível. Talvez a primeira coisa que você pensou foi, beleza, teacher, é um exercício para básico, um exercício para avançado. Qual que é o meu nível de listening? Como saber? Já tem um vídeo aqui no canal onde eu faço um teste de listening do básico ao avançado para você conseguir aí se situar e saber em qual nível você tá. Eu vou deixar ele no card, vou deixar ele aqui em algum lugar. Assiste depois porque ele vai te ajudar muito na hora de escolher o exercício certo para você. Se você gostou desses exercícios, se você gostou do que você viu aqui, não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Insta e comenta aqui embaixo depois se esse exercício funcionou para você ou outros exercícios que você costuma usar também. Só lembrando que nesse mês de novembro, o Método Inglês em 21 dias está com uma mega promoção de Black Friday. A gente colocou ele com 50% de desconto. O que era R$ 197, agora custa apenas R$ 98,50. Para você entrar no Método Inglês em 21 dias, é só acessar no link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo. See ya!